Olá, turma. Vamos falar um pouco, né, dar início ao nosso primeiro conteúdo, né? E vamos falar um pouco, né, sobre a parte introdutória da biologia, né? Falar um pouco a importância dessa disciplina, né, como ciência e como ela interage com a sociedade, né? Então, primeiramente, vamos ter mais ou menos uma dimensão dessa aplicabilidade, né, da biologia, né? E entender essa disciplina como ciência. Então vamos dar continuidade. Então, primeiramente, vamos falar um pouco sobre o método científico, né? Então, a ciência ela se baseia, né, em métodos de estudo, de pesquisa, né? Então, o conhecimento ele é gerado de várias formas, né? Ele pode ser o conhecimento empírico, né, que é o conhecimento que não é científico, né, que é o conhecimento né, que é passada na sociedade, né, e que ele não é sistematizado, não é organizado, né, mas ele é um tipo de conhecimento. E temos o contrapartida do conhecimento científico, que já é o que? Algo mais organizado, mais sistematizado, algo que vai ser comprovado, ou seja, alguma coisa, alguma verdade, ela precisa ser comprovada. Então aí nós damos um exemplo sobre o método científico, né? Então estamos colocando aqui para vocês, né, uma planta, né? Então, se eu analisar, né, essa planta, né, como é que ela cresce, como ela se desenvolve, como ela produz frutos, como ela produz flores, né? Se eu analisar ela, eu vou me direcionar a perguntas, né? Então a ciência ela vem para responder essas perguntas que são problemas do dia a dia. Tá? Então esses problemas eles são rotineiros, ocorrem, né, no decorrer de todo o contexto social. E aí nós temos aí, né, como exemplo essa planta que aí nós no, faz a pergunta, né, como é que ela retira a energia, como é que ela consegue retirar água, como é que ela cresce. Então se desenvolve o método científico para tentar explicar, né, todo esse processo que ocorre com a planta. Então aqui a gente exemplificou, né, que a planta usa energia solar, né? A energia é a principal fonte de energia, né, a luz do sol, onde ela utiliza essa energia para fabricar, né, o seu alimento. No caso aqui a gente tem uma molécula de glicose, de um açúcar. Com isso ela utiliza o dióxido de carbono e recolhe água pela o quê? Pelas raízes, né? Minerais, né? Alguns minerais também são absorvidos pelas raízes, né? E com isso ela consegue absorver todos os fatores necessários para o desenvolvimento dela. Então, aí nós temos a compreensão, né, de tentar responder qualquer tipo de fenômeno da natureza. Observamos que isso é um fenômeno, né, um fenômeno que está ocorrendo com a planta e o método científico vem para responder esse fenômeno. Um outro exemplo, né, é uma água fervendo, né? Se você deixar uma água no fogo a um longo período, o que vai acontecer? A água vai desaparecer daqui, né? Então o que aconteceu com essa água? Por que a água desaparece daqui, né? Então a ciência vem explicar também não só os fenômenos biológicos, mas aqui também um fenômeno físico, né? Por que essa água evaporou? Como foi que ela evaporou? Né? Em que tempo ela evaporou? Quanto tempo levou para ela evaporar? Então a ciência ela vem tentar explicar, né, esses processos não só biológicos, mas físicos também. Explicando também a saúde, né? Sabemos que os micro-organismos produzem doenças, né? Causam as doenças nos seres humanos. E também nós temos aí, né, a presença de vírus, então as pessoas adoecem. Então a ciência também busca, né, descrever esse fenômeno, como é que o vírus, né, penetra na célula, como é que ela vai fazer infecção na célula.
como seria o tratamento, sintomas, ou seja, a ciência também vem para identificar também essa problemática. Então, o conhecimento científico, ele apresenta várias fases, né? Então, a primeira fase do conhecimento científico é uma observação de um fenômeno, ou seja, você olha alguma coisa que está ocorrendo ao seu redor e aquilo causa uma determinada dúvida, aquilo causa uma curiosidade de responder aquele fenômeno. Então, a gente exemplificou aqui, né, um jovem, né, observando a goiaba e aí ele observa o que? Moscas sentando na goiaba, né? Então, isso leva ele a pensar o que faz a mosca sentar na goiaba, por que ela senta lá na goiaba, né? Então, isso já traz o que para ele? Como se fosse uma, uma problemática, né? Aí nós temos por que tal fenômeno acontece? É a pergunta que se faz, né? Por que, imagina, por que o céu é azul? Por que a, né, ocorre os fenômenos, né, fisiológicos, os fenômenos físicos. Então a pergunta ela vai trazer essa curiosidade, né? Então por que tal fenômeno acontece? Então quando você se detecta com esse acontecimento, com esse fenômeno, aí você tem o que é a formulação de um problema, né? Aí você vai formular esse problema. Então aqui nós temos as goiabas e temos as moscas que estão sentando na goiaba. E aí começa a ter um determinado problema nisso aí. A mosca sentando nas goiabas. Com isso, com o problema, você vai tentar ter uma hipótese. Né? Então, o que seria uma hipótese? A hipótese seria possíveis respostas, né, que para tentar resolver aquele problema. Então, qual é o problema? A gente volta lá, né? O problema é as moscas aqui na goiaba, né? Então você começa a formular esse essa hipótese que são possíveis explicações, né? Ou pode ser uma porque ela está traindo, porque ela vai se alimentar, ou ela vai se reproduzir, ou ela vai colocar os ovos, ou ela está sendo atraída por algum outro elemento que está ali na goiaba. Então isso vai trazer o que? Possíveis respostas, né? A qual você vai tentar testar elas. Então aí você verifica aí, né? O garoto deduz que a mosca senta na goiaba, pô, bota os ovos e aí você verifica as larvas, né? Você verifica aqui as larvas dentro da goiaba. Então ele fez a dedução de que a mosca senta na goiaba e a mosca coloca os ovos eclodem e aí você tem o que? As larvas, né? Que vão se alimentar da goiaba, né? Da matéria orgânica que tem aqui. Então logo ele percebe que isso ele deduz que é um problema, né? Então o problema, o principal problema seria o que? Esses bichos na goiaba, né? Ou seja, essas larvas que estão se alimentando da goiaba. Então ele tenta, né, reunir o maior número de informação do problema, né? Essas informações ele vai ter com a observação que ele vai ter, né? E aí formular essa hipótese. Então ele formulou que essa hipótese poderia ser o quê? Né? Ele vai analisar, interpretar, né, um fato, e aí ele vai verificar o quê? Uma possível resolução do problema. Então a hipótese é, é, que ele pensa é proteger a goiaba para que a mosca não sente lá nela, sendo que a mosca não vai sentar, ela não vai ter acesso à goiaba. Então o que vai acontecer? A mosca não vai colocar os ovos. Então ele deduziu, então isso é chamado de dedução, né? No momento de você formular a hipótese, você vai deduzir alguma coisa, né? Então você deduz que algo está acontecendo, que a mosca senta na goiaba, bota os ovos e cresce o que? As larvas. Então, logo ele deduz que se ele proteger a goiaba, as moscas não vão mais sentar. Então, o método elaborado para testar a hipótese, né, vai ser as deduções.
Então, com isso, fazendo as deduções, ele tem o que? O experimento. Ele formula o experimento. Então, na cabeça dele, deduziu que colocar, né, a proteção com plásticos, né, cobrindo a goiaba, evitaria o processo, né, de eclosão dos ovos aqui na goiaba. Então, ele formula o experimento, embrulha, né, as goiabas com plástico, realiza esse método, né, então esse processo todo que ele faz, né, de colocar, amarrar o plástico na goiaba, né, e depois observar o que vai acontecer, tudo isso faz parte o que, de um método para tentar comprovar o que? A hipótese que ele sugeriu. Aí, logo após, você tem o que? A conclusão. Né? Você tem a conclusão do experimento. Ou seja, ele fez a hipótese, ele fez as deduções, estipulou o método científico e com isso ele conseguiu perceber que o quê? Que as goiabas que estavam cobertas com plástico, né, estavam não tinham larvas e as goiabas que não estavam protegidas apresentavam larva. Logo ele chegou à conclusão de que, né, de que as moscas sentam na goiaba, colocam os ovos e os ovos eclodem para formar larvas dentro da goiaba. E a goiaba que está protegida, ela não cresceu o quê? Larvas, não apresentou nenhum tipo de larva. Então, logo isso, ele concluiu que o quê? Que a hipótese dele estava correta, de proteção, né, das goiabas. Então, com isso, ele concluiu, né, teve uma conclusão positiva, né, e aí teve a hipótese dele, foi aceita, é aceita e validada. Imagina só se ele ebolasse, tentasse fazer alguma outra coisa para tentar proteger e o método dele não tivesse dado certo no momento de proteger as goiabas. Ele teria que verificar onde foi que ele errou e elaborar um novo método científico para que ele pudesse, né, chegar ao sucesso das suas indagações. Bom, então com isso, né, com a elaboração do método, né, a hipótese, a dedução, aí você tem a teoria e lei científica. Qual seria a diferença? Então, primeiro, falamos da hipótese. Então, falamos para vocês que a hipótese seria o que? Uma possível explicação de algo que ainda não tem nenhuma explicação e você tenta explicar, né, dar possíveis possibilidades de explicação. Então, esse seria o que? Hipóteses. Aí, o que você faz? Você testa a sua hipótese, né? E no momento que você testa a sua hipótese e você verifica pelo método científico que ela foi comprovada, a sua hipótese foi comprovada, ela pode virar o que? Uma teoria. Então a teoria é o que? Um conjunto de explicações sobre um certo tipo de fenômeno ou um grupo de fenômenos semelhantes. Então, como exemplo aqui de teoria, nós temos o que? A teoria da seleção natural, a teoria da evolução de Darwin. Né? Então, Darwin explica que os seres vivos passaram por um processo de evolução, né? O qual tinha um ancestral comum, e esse ancestral comum deu origem, né, aos seres vivos que hoje nós temos. Então, aqui nós temos aqui, né, exemplificando a evolução humana. Né? Então, a teoria da evolução humana diz o quê? Que os humanos, né, e os primatas compartilharam um ancestral comum. E esse ancestral comum ele deu origem tanto aos humanos e deu origem também aos primatas, né, outros primatas que nós temos hoje. Então passamos por esse processo de evolução até chegar à espécie Homo sapiens. Então isso é uma teoria que tentou buscar, né, explicar, né, esse processo de evolução. Então ele montou um método de observação, verificou, né, os fósseis, né, e nesse método ele conseguiu tirar a conclusão que houve um processo de evolução a partir de um ancestral comum. Então essa ficou conhecida, né, como teoria da evolução, né, de Darwin. Em contrapartida nós temos a lei, né? Então, na verdade, não seria uma contrapartida. A lei científica, por sua vez, né, é uma descrição de regularidade com que o fenômeno natural se manifesta sobre certas circunstâncias. Então, o que acontece? O que se vira lei? Vira-se lei um processo,
né, que você teve a hipótese, você passou pela hipótese, passou pela teoria, né? Você teorizou, você teve possíveis explicações, só que você observa que aquele processo ele ocorre sempre, né? Em qualquer lugar ele vai ocorrer sempre, então ele vai se transformar numa lei. Então, um exemplo que a gente pode citar aqui é a lei de Mendel, né? Então, a lei de Mendel, ela fala sobre a lei dos caracteres, né? Que o caractere é determinado, né, pelo gameta que vem do pai e pelo gameta que vem da mãe. Se junta o gameta masculino e junta o gameta feminino e forma o quê? Uma característica. Então, essa lei, que é chamada de primeira lei, né, de Mendel, né, ela vai acontecer em vários processos, né? Ela vai acontecer em vários lugares, independentemente de qualquer outro, né, fator. Então, ela também ela pode ser, a lei científica, geralmente ela é, né, comprovada por equações, por postulados, né, por teoremas. Então, geralmente ela é explicada matematicamente que aquilo pode acontecer. Né? Então a gente tem também a lei de Newton, né? Vocês vão estudar na física, a lei da ação e reação, né? A lei da conservação da energia, você vai verificar que você vai perceber, né, que essa lei ela vai ocorrer em qualquer momento, né? Independente do lugar, da hora, né, ela vai ocorrer. Então aí você tem aí a lei científica. Então você pode ter teorias para explicar fenômenos, né? E essas teorias ela pode servir de apoio para embasar o que as leis, né? As leis científicas, né? Então essa seria essa aplicabilidade aí da lei. Bom, falando agora da biologia como ciência, né? Então a nossa disciplina é biologia. Vamos começar a entender, né? A falar um pouco da importância da biologia, né? É uma ciência muito diversa, né? Aplicada a várias, né, situações, a vários campos de estudo. Então vamos começar um pouco a entender o que seria estudar biologia, né? Então, primeiramente, nós temos que biologia, né, é a ciência que estuda os seres vivos. Então vem do grego a palavra, né, bios, quer dizer vida, né, oikos, logos, quer dizer estudo. Então, bio é o estudo da vida, né? Ou a ciência que estuda o ser vivo. Então aí nós temos, né, para a biologia, o estudo de tudo que envolve o ser vivo, todos os processos de evolução, os processos fisiológicos, os processos anatômicos, ecológicos, ou seja, a biologia vai estudar tanto o ser vivo em si, como em comunidade e também como ele se relaciona com o seu meio. Então, isso são campos de estudo da biologia. A biologia vai estudar desde as moléculas até a parte da biosfera, que seria o quê? O campo mais abrangente da biologia. Então, já falamos o que é vida. O que seria a vida? Então, se a biologia vai estudar a vida, como eu poderia tentar conceituar a vida? Então, com certeza, a vida parece ser uma palavra muito simples, né? Quando você fala em vida, você logo consegue deduzir alguma coisa, mas se pedir para falar um pouco sobre o que é vida, né, tendo um conceito abrangendo todos os seres vivos, teria um pouco de problemas para tentar deduzir. Mas vida, nós podemos não ter apenas um conceito, mas podemos ter vários atributos a ela, né? Então, esses atributos estão relacionados com toda a diversidade, né, da biosfera. Então aqui a gente representou a vida, representação de vários seres. Então aqui a gente colocou uma bactéria, né, que é representante de um procarioto. A gente representou aqui uma alga verde, que é um protista, né, que geralmente é aquático, vive no fundo, né, dos mares, de rios. Nós temos as amebas protistas, né? Também pode ser de vida livre, vive no ambiente aquático. Nós temos os cogumelos, que são pertencentes ao reino fungi, né? Então são bastante frequentes em florestas, né? Em madeiras apodrecendo.
E aí nós temos as samambaias, né? São plantas ornamentais representantes do reino vegetal. E aqui nós temos animais, né? A gente representou aqui um leão, né? E pertencente ao reino animal. Então, com isso, todos eles são seres vivos. Imagina só que todos eles são seres vivos. Mas o que iria caracterizar ter algo em comum entre eles? Então, algo em comum que poderia ter entre eles é o quê? A capacidade de reprodução. Ou seja, todos eles, desde as bactérias até o reino animal, eles têm essa capacidade de reprodução, né? Um outro atributo seria o quê? Né? A capacidade de realizar metabolismo. O que seria o metabolismo? Seria todas as reações químicas que vão ocorrer dentro do organismo. Então, tanto as bactérias, as algas, as amebas, os cogumelos, as samambaias, né, e os animais, no caso que o leão, eles vão realizar reações químicas que seria em forma de metabolismo. Então, todos eles se reproduzem, todos eles, né, têm metabolismo e também eles também respondem a estímulos, tanto estímulos mecânicos, estímulos de temperatura, estímulos químicos, estímulos físicos, todos eles vão responder a qualquer tipo de estímulos, né? Então eles vão ter a questão da reprodução, vão nascer, vão se reproduzir e também vão ter a morte, né? Que vai caracterizar também o ser vivo, né? Temos também outras características, como, né, são formados de células, né? Todos vão apresentar material genético, que seria o DNA, o RNA, né? Que seria também uma outra questão que iria caracterizar o ser vivo. Imagina só, eu não coloquei aqui dentro desse grupos os vírus, mas os vírus são considerados que seres vivos porque eles têm material código genético e eles conseguem, mesmo que sendo parasitas obrigatórios, eles conseguem o que? Se reproduzir na célula hospedeira. E eles têm material genético para essa reprodução e o que determina uma característica para esse vírus. Então, sendo assim, também ele tem atributo, é considerado um ser vivo. Então, pessoal, nós vamos falar agora um pouco da biologia e sociedade, né? E qual seria a importância? Então, a biologia ela é aplicada em várias áreas, né? Do nosso dia a dia, você está aplicando biologia, está tendo conhecimentos de biologia, né? Então, aqui eu separei duas importâncias, né? Eu coloquei aqui uma descrição que está na apostila de vocês, né? Da descoberta da vacina, né? Então, a vacina foi descoberta a partir de princípios biológicos, a partir de que você observa, né? Então você analisa muito o método científico aqui também, né? Então Edvander James, né, foi o que descobriu a vacina, mais ou menos no século XVII, né? No século XVII e XVIII, ele fez o experimento. Então o que aconteceu? Jenner, né? Ele observava que existia uma doença chamada varíola em gados, né? Então ele observava que tanto tinha varíolas que davam em gado como em seres humanos, né? Então o que foi que aconteceu? Ele observou, né? Ele pegou, fez um experimento com um garotinho, né? Fez uma fissura, né? No garotinho e pegou a varíola bovina e colocou no ferimento do garoto. Então o garoto apresentou, né, um pouco da reação, né, da doença da varíola bovina. E depois o que foi que ele fez? Deixou passar um tempo e depois ele infectou o garoto com a varíola humana. E no momento que ele infectou o garoto com uma varíola humana, o garoto não apresentou a forma grave da doença, né? Ele apresentou uma forma branda. Então, praticamente o garoto como se tivesse tido algum tipo de defesa. Então, para esse processo, né, Jane chamou, né, o processo de variolação, né, porque era da varíola e daí derivou o nome vacina, né, que foi primeiramente testada por James. Então ele elaborou um método científico, né, ele elaborou uma metodologia para tentar responder um problema, né, que no caso seria a doença que estava causando, no caso que seria a varíola. Uma outra descoberta importante também para a biologia, né,
foi a descoberta dos antibióticos. Nós sabemos que até hoje, né, nós usamos antibióticos, né, contra as doenças bacterianas, né? Hoje estão usando até para doenças virais, né? Mas a principal função dos antibióticos é atuar, né, contra infecções bacterianas. Então, Alexander Fleming, né, ele era um estudioso, um pesquisador que ele trabalhava, né, com colônias de estafilococos, né, e ele cultivava essas colônias de estafilococos. Então, o que foi que aconteceu? Ele fazia essas colônias, criava essas bactérias. Então, aqui a gente está olhando as colônias, né? E o que foi que aconteceu? Ele acabou, né, se alimentando e por um motivo ou outro ele esqueceu farelos de pão, né, perto do meio de cultura e esqueceu esses farelos dentro do meio. Então ele saiu, né, para dar uma volta, tal, e quando ele retornou, ele observou que existia as bactérias que ele estava criando, elas estavam morrendo, aparecia um halo, né? E esse halo mostrava a morte das bactérias. Então logo ele foi perceber que o que estava provocando esse halo era um fungo, né? Então esse fungo, né, produzia uma substância que inibia o crescimento bacteriano. Logo ele percebeu que se tratava o quê? De um fungo chamado de Penicillium, né? E do gênero Penicillium que produziu um antibiótico chamado de penicilina. Então a penicilina foi um dos primeiros antibióticos a ser descoberto por Fleming. Então, né, essa descoberta revolucionou o tratamento, né, de muitas e muitas doenças que era causada, né, por bactérias, e a penicilina foi, né, o grande antibiótico utilizado, né, no tratamento de várias e várias doenças bacterianas. E até hoje, né, os antibióticos são bastante utilizados, né, como fármaco, né, de primeiras linhas que vão atuar no combate a infecções bacterianas. Né? Então isso também é uma importância, né, do conhecimento da vida, da biologia para as nossas, né, nossos problemas dia a dia. Na apostila de vocês tem também a importância na engenharia genética, na produção de alimentos, né, na domesticação de animais, na domesticação de vegetais. Isso proporcionou que maior produtividade, né, a engenharia genética possibilitou fazer com que as plantas tivessem resistência a pragas, né, no intuito de se utilizar menos inseticida, né? É, então isso, né, fez com que a produção de alimentos aumentasse demasiadamente, né? E a economia também, né, voltada para a área do agricultura, apicultura, né, da pecuária, também aumentasse bastante graças ao conhecimento da biologia, do conhecimento, né, que a biologia acumulou no decorrer de todos esses tempos. Então a biologia ela está amplamente ligada à sociedade, né? A gente percebe que hoje a gente vive, né, uma epidemia, uma pandemia provocada pelo coronavírus, né? E então a gente vai estudar né, o vírus é também uma parte da biologia que vai estudar os vírus, que é chamada de virologia. Então a gente verifica o quanto que esse vírus está causando um impacto social, né, na, nos meios de produção, na nossa vida. Então está causando vários impactos sociais, né. Então com isso a biologia ela vem para estudar, né, esses patógenos, esses organismos que podem causar problema para a sociedade e também estudar organismos que possam trazer algum tipo de benefício, que no caso aqui, ó, os fungos produzem antibióticos, então eles também podem trazer não só malefícios, mas também benefícios para nossa sociedade. Bom, então nós finalizamos a nossa aula, né? Então dessa parte introdutória da biologia, né? E falamos um pouco sobre o método científico. Então, vamos postar a atividade lá na plataforma e aí vocês vão ter o material de apoio lá também para ter mais um entendimento sobre a questão do método científico e a parte introdutória da biologia. Então, até mais, até a próxima aula, né? E bons estudos para vocês.